A gente hoje vai compartilhar sobre os principais propósitos ou características do Evangelho. Porque no princípio Deus criou os céus e a terra, e criou todas as coisas, e formou o homem e mulher, segundo a sua imagem e semelhança. Mas aconteceu do pecado interferir, e Deus deu a promessa da vinda do Messias, e aconteceu que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como unigênito do Pai. Porque Deus provou através disso que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresça não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E com isso, nós iremos perceber hoje que existem alguns propósitos, algumas características, porque Deus tem um desejo. Você sabe que desejo é uma colocação muito forte. E a Bíblia diz que o desejo que Deus tem é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Jesus Cristo. E no capítulo de Mateus 11, a partir do 28, a palavra de Deus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o primeiro propósito do Senhor, quando Ele chega na terra, Ele diz: vinde a mim. Com esse vinde a mim, Ele apresenta o reino de Deus e começa a mostrar o homem para que ele se livre das preocupações. Mostrar o homem que o verdadeiro peso do pecado faz separação entre ele e Deus. Mostrar ao homem que há um caminho de salvação. Jesus disse: eu sou o único caminho para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ou vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus, Deus, conhecendo a humanidade como Ele criou, Ele sabe do que a gente precisa. Por isso que Ele disse também na palavra dele: não se preocupe com a vossa própria vida, com o que comer, com o que vestir, porque Ele sabe nossas necessidades. Ele diz: olha, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as suas necessidades serão cumpridas. Porque nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. E quando isso acontece é porque Deus quer tratar. Deus tem uma forma de treinar cada servo seu. Por isso é um privilégio sofrer por causa de Cristo. Se a gente vê em Hebreus, Jesus foi aperfeiçoado pelaquilo que sofreu. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que nós temos o privilégio não apenas de crer, mas também de sofrer por causa de Cristo. Então, aqui Jesus começa a mostrar um evangelho onde o desejo dele é que a gente solte os problemas, se livre dos pecados, livre-se das cargas. E Jesus convida os cansados e sobrecarregados a irem a ele, para encontrar descanso para suas almas. Ele oferece um jugo suave e um fardo leve, caracterizado pela mansidão e humildade de coração, contrastando com o peso dos fardos da vida e do pecado, proporcionando alívio espiritual e verdadeira paz. Não é à toa que ele diz: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá.
E ele diz também, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que o homem procura está em Cristo. Jesus é a verdadeira paz que precisamos. Em 1 Pedro 5,7, ele diz que a gente deve lançar sobre ele toda a nossa ansiedade e preocupações, porque ele tem cuidado de nós. Irmãos, se Deus cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, que não tecem, nem armazenam, contudo o Pai Celestial providencia, imagine você. Deus te ama, Ele sabe o que é melhor. Muitas vezes Ele leva para o deserto como treinamento, para você ficar firmado, treinado, para que sua fé fique solidificada em Cristo, que é a rocha. E ele diz assim muitas vezes, porque o primeiro chamado é vinde a mim. Quando ele chama o homem, quando ele chama o ser humano, a sua criação, ele quer que a pessoa aprenda a descansar nele. E muitas vezes a ansiedade, as preocupações dessa vida nos desconcentra, nos tira do alvo, nos faz desistir. É por isso que em 1 Pedro 5,7 ele diz, olha, lance, jogue para mim, me dê. Ele está pedindo o teu problema, a tua preocupação, porque ele sabe o que é melhor para você. E aí ele faz um convite para entregar a Deus medos. Quem não tem medo de perder emprego, de perder um relacionamento, perder o filho, marido, mulher? Medo de uma catástrofe, a pandemia que aconteceu há um tempo atrás. Quem não ficou com medo? Quem não tem medo de morrer? John Bunyan, ele disse, olha, antes eu temia a morte, mas depois clamei, quero morrer, pois a morte tornou-se para mim uma coisa desejável. Então, ele quer nos aliviar dos medos, preocupações. Muitas vezes as preocupações nos tiram do sério. Não se preocupeis com o dia de amanhã. E fardos. Muitas vezes a gente acha que carregando aquele problema vai trazer solução. Muitas vezes a gente não vai poder resolver. E ele diz, olha, fardo. Confiando no Senhor, então ele faz um convite para entregar a Deus medos, preocupações e fardos. Confiando no seu cuidado ativo. Esse ato de fé exige humildade e oração, reconhecendo que Ele é soberano e cuida de cada detalhe da tua vida. Ele cuida de cada detalhe. Diz a palavra de Deus que não cai um cabelo da nossa cabeça, que Ele não saiba a sua permissão. E a gente precisa confiar no Senhor. Confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele, o mais Ele fará. O Senhor nos mostra que, em vez de ser consumido pela ansiedade, hoje a ansiedade tem tomado a vida de muitas pessoas, inclusive dentro da igreja. Conheço uma jovem que está passando, né? Ela vai para o médico, o outro é psicólogo, mas teve uma época que estava indo para o psiquiatra, para você ver como a ansiedade, essa crise de ansiedade é muito séria. E às vezes, poxa, mas a pessoa não tem o Espírito Santo? Mas cada um é cada um, irmãos. A gente não pode medir a espiritualidade de ninguém. Tem coisa que para você é uma besteira, mas para mim é muito sério. Tem pecado na minha vida que eu luto para ser liberto e você brinca aí, isso é uma besteira, não é mesmo assim? Então a gente não pode, poxa, o que a gente tem que fazer é orar pela pessoa, dar auxílio, acompanhar. A melhor coisa que podemos fazer pelo irmão, a prova de amor é orar. Então, o Senhor nos mostra que, em vez de ser consumido pela ansiedade, o cristão é convidado a confiar no controle e amor de Deus, que oferece descanso após o sofrimento. Não vos preocupeis com a vossa
vida. Mas não é assim que somos muitas vezes. A gente está sempre preocupado com o futuro. Irmãos, Tiago já nos ensinou. É se Deus quiser. A gente faz planos. Quando o Senhor me levou a morar na igreja, que eu perdi tudo, que eu procurava emprego, mas Ele fechou as portas e eu não conseguia. Passava nos testes, mas não era chamado. Eu disse, tá bom. Eu me imaginava careca, barbudo, pegando lixo pelos canteiros no meio da rua, andando rasgado e com a Bíblia embaixo do tipo um João Batista pregando o evangelho. Eu me imaginava assim, eu acredito que eu vou chegar nessa situação, mas Deus é um Deus que Ele sabe os planos que tem para cada um de nós. Como uma pessoa que não tinha nada, de repente Deus resolve abençoar. Muda totalmente a história. Mas independente das bênçãos ou dificuldade, é aprender o segredo de viver contente. Apesar das dificuldades ou das bênçãos, a pessoa permanecer a mesma coisa. Não mudar. Continuando a buscar o exemplo de Jesus, sendo manso e humilde de coração. Procurando descansar no Senhor sobre todas as coisas, a lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque sabe, precisamos ter certeza, convicção de que Ele cuida de nós. Então, precisamos aprender a descansar no Senhor. Então, o Senhor chama no sentido de fazer com que a gente aprenda a descansar nele. Venham a mim e livre-se dos seus problemas e preocupações. Venham a mim e descanse a sua vida sobre mim. Venham a mim e não se preocupe com o seu futuro, porque eu sei os planos que tenho sobre você, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro. Então, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Portanto, Ele diz, não se preocupe, venham a mim. Se livre, se solte, descanse. Não se preocupe. Jogue sua ansiedade sobre mim. Mas vem a primeira característica e o segundo propósito. Está em Mateus. Não, ainda estou continuando aqui. Perdão, gente. É isso mesmo, 16, 24. Eu não anotei aqui, esqueci. Eu acho que é isso mesmo, 16, 24. Que diz a palavra de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus primeiro ele faz um convite, vinde a mim. Lembra no dia da multidão? Todos estavam maravilhados com o Senhor pelos sinais, prodígios, maravilhas, pela multiplicação de pães. Todos dizendo, não, esse é o Deus que eu quero, é o Deus que vai suprir nossas necessidades, que vai nos ajudar. De repente, Jesus apresenta um discurso muito pesado. E diz que a multidão começa a se dispersar, a abandonar. E Jesus não entra em desespero. Ele olha para os seus discípulos. Ele sabia que ali tinham pessoas que estavam sendo firmadas nele. Na verdade, ele diz, e vocês? Vão me abandonar também? E Pedro diz, Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você vê que os discípulos, eles conheciam Jesus. Eles começaram a conhecer e entender o propósito de Deus, que era também chamar, vinde a mim e se livre dos problemas. Mas veio a segunda característica, que é, negue-se a si mesmo. Então, Jesus ele nos chama a um discipulado, onde a gente passa por um treinamento. Apóstolo Paulo ele escreveu aos Coríntios. Vocês sabem ou não sabem? Sabem.
Vocês não sabem que todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para ganhar uma coroa que logo perece? E ele disse, mas nós não. Nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E ele começa a entrar nesse negue-se a si mesmo. Ele diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas ele diz, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para depois de pregar aos outros, eu mesmo não ser reprovado. Ele nada mais, ele contestou aqui o vinde a mim. Se quiser se quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Então, Paulo, ele trouxe uma clareza desse texto profundamente, que ele diz, eu não faço o que eu quero. Ele disse, eu esmurro o meu corpo, para depois de pregar aos outros, eu não vir a ser reprovado. Isso é muito sério, irmão, porque a gente muitas vezes entra num evangelho de conformismo, um evangelho que não quer mudança de caráter, um evangelho que não busca santidade, um evangelho que não procura ser a luz do mundo, o sal da terra, um evangelho que não procura ser o bom perfume de Cristo, que realmente com estilo de vida, que não é só falar, mas é viver aquilo que fala. É desmoralizante uma pessoa pregar aquilo que não vive. Porque, irmãos, a pior coisa do mundo é no nosso convívio social, no nosso convívio familiar, com o nosso convívio com os vizinhos, o meu convívio com a minha esposa. Imagina, irmãos, está pregando algo que não vive. Por isso que a gente tem que esmurrar o nosso corpo. E quando errar, dizer, me perdoe. Errei. E vigiar para não cometer de novo. Porque a palavra de Deus diz que ele pagou o preço de todo o nosso pecado. Não foi de alguns. Ele quer que a gente ande em santidade, que reflita a sua glória aqui na terra. Ele nos chamou como luz. Ele nos chamou para impactar a humanidade com o nosso estilo de vida, não só com a nossa pregação. E a gente muitas vezes deixa a desejar. Precisamos vigiar a nossa vida, como alguns avivalistas faziam. Eles analisavam o seu dia à noite para ver onde eles pecaram e erraram, e vigiava dobrado para no dia seguinte superar aquela falha, o erro daquele alvo. Assim deve ser nós. Como é que um homem é estúpido com a mulher e continua estúpido com a mulher e continua estúpido e não se arrepende? Que evangelho é esse? Ele precisa se arrepender dessa estupidez. Ele precisa ser manso e humilde. Ele precisa entender que, como a mulher submissa, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa é a verdadeira realidade do cabeça, do casal. Então, irmãos, negue-se a si mesmo. É a gente lutar contra a nossa natureza humana. Lutar contra ela até vencer todo o pecado, porque Jesus não pagou alguns, ele pagou todo. Todo. O sangue de Jesus não nos purificou de alguns pecados. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. E eu quero lembrar algo. Pedro andou com Jesus. Pedro negou Jesus. E ele, escrevendo uma epístola, ele disse o seguinte, olha, o julgamento de Deus vai começar pela sua casa. E ele faz a seguinte colocação. Se para nós vai ser difícil ser salvo, imagina para o ímpio e pecador. Ou você nega-se a si mesmo ou está perdido. Ou a gente nega-se a si mesmo. Ou vai ter uma grande surpresa naquele dia. Jesus não estava brincando. Quando ele disse, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e morra. Que é o significado original do grego. Morrer a cada dia.
Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E ele diz: negue-se a si mesmo. Jesus nos faz um chamado ao discipulado, onde ele estabelece 3 condições: renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, enfatiza a abnegação e a aceitação do sofrimento por amor a Cristo. E a submissão total ao seu caminho, em vez de buscar interesses próprios. É aquela coisa, você às vezes está no emprego e tem que mentir. Você perde o emprego, mas não mente. Chega um tempo onde as pessoas vão dizer: rapaz, vai não, que esse irmão não vai mentir não. E chegar um tempo e, olha, contrata não, porque sabe que a gente tem umas falcatruas aqui na empresa. Se esse cara entrar, vai estragar tudo. E é mesmo assim, irmãos. A gente não consegue se amoldar ao padrão. Já disse Romanos 12. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas renovai a vossa mente. Veja que muitos de nós estão se amoldando ao padrão deste mundo. E a gente não está aqui para agradar pessoas. A gente está aqui para agradar a Deus. Como Pedro disse: devo eu agradar a homens? Como o próprio apóstolo Paulo disse: se eu agradar a homens, não sou servo de Cristo. A gente não precisa ser mal educado. A gente não precisa ser ignorante. A gente só precisa ser fiel. O que importa é que Deus nos encontre fiéis. E ele diz também renunciar a si mesmo. Significa deixar de lado desejos egoístas, orgulho e a soberba da vida, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu no capítulo 4 aos Efésios, ele diz: eu, Paulo, rogo-vos. Ele fez um apelo: eu rogo, por favor, gente. Eu rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Ele estava ali: eu rogo, pois, que andeis de maneira digna da vocação a que foram chamados. E ele dá 3 características: com toda a humildade, mansidão e longanimidade. São 3 características muito importantes. O próprio Jesus disse: olha, aprendam de mim. O Paulo teve a ousadia, o apóstolo Paulo, de dizer: eu que sou humilde, mas sou audaz. Então, irmão, a humildade é uma característica de um santo, de uma pessoa que busca a santidade, de uma pessoa que busca ser semelhante ao seu Senhor, porque ele disse: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E você sabe que muitas vezes a gente dá uma de brabo, de terror, né? Quer ser o cara, a pessoa braba, e aí afeta muitas coisas na nossa vida. Não é melhor ser humilde? Porque aqui para nós, quando a gente erra, irmão, eita, que é um tal de arrependimento. Meu Deus, por que eu fiz aquela atitude? Por que eu tomei aquela atitude, cometi aquela besteira? Misericórdia, é pedir perdão, meu irmão, e se arrepender. A gente está aqui para errar, mas permanecer no erro, como foi dito aqui, estúpido e sempre estúpido, e se apoiar: não, porque eu sou um pecador. Para com isso. O apóstolo Paulo: olha, se arrependam dos seus pecados. Se arrependam dos seus pecados. Jesus pagou alguns, o preço de alguns ou de todos? E por que a gente não se livra de todos? São todos. E ele continua nesse chamado do discipulado: renunciar a si mesmo. Significa deixar de lado desejos egoístas, orgulho e a soberba da vida, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Tomar a sua cruz representa assumir os sacrifícios e desafios que vêm com a fé, crucificando as paixões e concupiscências.
Por isso que João, escrevendo lá, 2, a partir do 15, ele diz, olha, não ameis o mundo. Já viu que a nossa briga pelas coisas do mundo sai até morte. Né? O pai e a mãe morrem, misericórdia, a briga pela casa, pelo dinheiro, pelos bens. E ele diz, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não vem do Pai, vem do mundo. E isso passa. Mas aquele que permanece, que faz a vontade do Senhor, de Deus, permanece para sempre. Você vê que hoje, quantas mortes por causa de um bem material. Hoje em dia, a gente, para ter um veículo, tem que botar seguro. Para andar em alguns lugares, a gente tem que tirar alguns utensílios que a gente usa, porque se andar, já era. Quantas vezes, não sei aqui, mas lá onde eu moro, uns camaradas andam de moto, assaltando, levando bolsa, relógio, celular. A gente não tem mais sossego, irmão. Jesus já disse, esse mundo vai de mal a pior. E essa concupiscência, né, concupiscência de ter coisas, é o desespero da humanidade. Foi dito aqui, Jesus é a nossa maior riqueza. Ele é o nosso tesouro. E Ele é tudo que nós precisamos. Um homem disse assim, eu deixei tudo por Cristo. E o que eu achei? Ele disse, eu achei tudo em Cristo. E outro disse assim, comparado a Cristo, carro, moto, dinheiro, casa, saúde. Ele disse assim, ó, comparado a Cristo, tudo é como nada. E é isso que Deus espera de nós. Tomar a sua cruz. Crucificar o nosso eu. Há uma luta, irmãos, para negar a nós mesmos. E lá em Gálatas diz da briga, né? Ele diz, olha, se você andar em espírito, você vai cometer, pode até cometer alguns pecados, é isso? Não. Ele diz, se você andar em espírito, jamais satisfará os desejos da carne. Jamais. A gente precisa ler a palavra, a gente precisa orar e a gente precisa jejuar. 3 coisas muito importantes para quem quer negar a si mesmo. Duvido que você faça essas 3 coisas e permaneça no pecado. Porque ou você abandona para permanecer no pecado, ou se você continuar com essas 3 coisas, você abandona o pecado. Não tem acordo. Porque ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. E ele diz, seguir a Jesus é um ato voluntário de acompanhar os ensinamentos e o exemplo de Cristo. Proposta voluntária. Olha, o que foi que Deus disse de Abrão? A proposta para Abrão foi, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus chamou Abrão para deixar sua zona de conforto e confiar em suas promessas e planos. Gênesis 12, 1. Abraão, vai. Questionou. Muitas vezes falta a gente coragem. Certa vez um pastor reuniu seus discípulos e disse, olha, nós temos uma missão aí para o interior. Estamos precisando de um casal para passar ir para lá sem tempo determinado. E aí ninguém se ofereceu. Aí tinha um irmãozinho lá, ninguém dava nada por ele. Aí ele levantou a mão. Aí disse, mas eu quero um casal. O irmão disse, olha, eu estou esse tempo todinho solteiro e pode me enviar para lá que eu estou preparado. E o pastor não teve outra opção não, teve que enviar mesmo. E o irmãozinho, para a glória de Deus, irmãos, foi lá, evangelizou, cumpriu seu tempo lá.
e depois a igreja foi buscar ele. Porque existem 3 princípios: leitura, oração e jejum. Você faz? Não tem como vencer a carne se não praticar essas 3 coisas. E o que dizer de Moisés? Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres passageiros do pecado e tesouros do Egito. Essa escolha, movida pela fé, significou recusar o título de filho da filha de Faraó, assumindo a desonra por Cristo e focando na recompensa. Irmãos, aqui para nós, a gente não, meu irmão. A gente não está nesse nível, não. Abandonar o emprego que faz a gente pecar direto, muito dinheiro. Tá, não. Sofrer, passar fome. Será que a gente renunciava mesmo às propostas do diabo? Não foi assim quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo? Tudo isso te darei. Irmãos, a gente precisa se posicionar como cristão nesse mundo. Ou é ou não é. Não existe meio termo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não tem outra opção. Ou você nega ou está perdido. Não tem essa coisa de desculpinha, não. Você sabe que a Bíblia fala sobre premeditação de pecado. Não sei que a graça do Senhor é maravilhosa. Eu não mereço. Deus sabe. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Continua nesse teu pecadinho aí. É melhor você escutar uma palavra dura agora do que escutar naquele dia: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Irmão, é só alerta, irmão. Tem para onde não. Jesus disse que o caminho continua estreito e espinhoso. E aí Moisés deu o maior exemplo. O que dizer dos apóstolos, né? Que enfrentaram a morte todos os dias por amor a Cristo. Foram considerados como ovelhas levadas ao matadouro. O destino de todos foram a morte. Decapitado, crucificado, morto à espada. Mas teve um que o imperador condenou ele à morte. E a sentença foi tomar o veneno. Eu acredito que João pegou o veneno e graças te dou, Senhor. Tomou o veneno e ficaram esperando nada. Diz, né, pós-Bíblia, historiadores, o imperador mandou ferver um caldeirão de óleo, jogou João dentro e ele saiu intacto. Manda esse cara para a ilha de Patmos. Irmão, porque aqui para nós, a gente pode ser incrédulo como for, mas a gente sabe quando Deus opera na vida de uma pessoa. Ele temeu, disse: eu vou tocar nesse cara nada. Eu vou não. Manda ele lá para a ilha de Patmos, e ali foram as revelações, Apocalipse, que está aqui. Aqui está tudo escrito do que está acontecendo, irmãos. Se prepare, porque o mundo vai de mal a pior. E a gente precisa estar preparado para a vinda do Senhor. Então a gente vê que o primeiro propósito de Deus foi: vinde a mim, para que a gente aprenda a descansar nele. O segundo propósito foi: negue-se a si mesmo. Bem tranquilo. Depois ele entra com a espada de 2 gumes para dividir alma e espírito, para trabalhar no caráter, para fazer a gente morrer, fazer a gente matar a nossa natureza humana, para fazer com que a gente aprenda a andar em espírito.
negar nossas vontades e paixões e desejos humanos para aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Depois desses dois, ele diz: agora vão por todo o mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Em Marcos 16:15, né? Se refere à grande comissão dada por Jesus aos seus discípulos, instruindo a levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. Este chamado missionário visa a evangelização global, o batismo e a conversão, prometendo sinais para quem crê. E ele diz: agora vão. Irmãos, a gente vê na Bíblia que existem pessoas levantadas como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora vão. Essa frase é considerada o pilar da missão da igreja, focada na transformação da humanidade e no amor de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus foi enviado, recebendo esse poder também. Vamos em Lucas 4:18. Lucas 4:18. Diz que Jesus estava na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, toda a atenção estava nele. De repente ele abre o livro e começa a citar Isaías. E ele diz assim: isso é para você também, irmão. O ID é para todos nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ele veio, cumpriu o seu propósito e agora disse: vão, para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas em Água Preta, em Palmares, em Recife, Pernambuco, Brasil e toda a terra. Vocês são testemunhas de Cristo Jesus. Somos representantes do reino de Deus. 2 Coríntios 5:20, para finalizar. Então a gente vê que o propósito de Deus, com as características, né, de trabalhar em nossa vida, é: vinde a mim, para que a gente aprenda a descansar, se livrar das preocupações. Depois ele diz: negue-se a si mesmo, para trabalhar, promover, fazer-nos discípulos dele. Depois eles: agora vão e pregam o evangelho, porque eu capacitei vocês. E lá em 2 Coríntios 5:20, a palavra de Deus diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por favor,
por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Sabe, essa colocação é confrontadora demais, meu. Quando eu leio esse versículo aqui, eu digo, misericórdia. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus fizesse o apelo através de nós. Dá para sentir a responsabilidade. Não dá para se andar de qualquer jeito. Não dá para se vestir qualquer coisa. Não dá para se representar num reino santo, tendo uma conduta totalmente contrária às Escrituras. Não tem. Nossa postura, nossa conduta precisa anunciar o Evangelho, mesmo que a gente não abra a boca. Pregue o Evangelho a todo tempo. Alguém já disse, se possível, com palavras. Porque onde a gente chega, irmãos, percebe. Ele vai ficar de olho. No princípio, ele pode até levar um choque, né? Tá num lugar e, rapaz, acho que esse cara entrou uma mulher, que bonita, esse cara não... Dá uma olhada e todo mundo olha e o cara tá ali. Acho que esse cara não gosta, não. Aí passa assim uns dias, o cara fica de olho. Rapaz, esse cara, sei não. Mas depois, irmão, ele descobre que existe crente verdadeiro, meu irmão. Crente que vê alguma coisa errada e procura corrigir. Pegou dinheiro, caiu o dinheiro dos outros no chão, devolve. Caixa, que dá dinheiro, troco errado. Já aconteceu com você, do caixa pegar o pagamento, às vezes de 1.000 e pouco, devolver o dinheiro. Às vezes é novata, está ali nervosa, e você não olha. Esse dinheiro não é meu, não, eu só quero troco. É assim que crente age, irmão. Crente não mente, ele morre, mas não mente. Porque Jesus disse que quem mente é filho do diabo. E muitas vezes, me perdoe, mas às vezes a gente vacila, viu? Porque a mentira engana, né? Faz a gente se achar. Então, cara, você vai para o inferno se não se arrepender. Então, é como se Deus estivesse fazendo um apelo, irmão, isso é muito forte. É como se Deus estivesse fazendo um apelo através de mim e você. Como, ó, meu representante está aí, meu embaixador. Reconcilie com Deus. É isso, irmãos. Essa foi a palavra. Eu vou ficar devendo o segredo de viver contente, que não é muito diferente, não. Eu estava dizendo a Diago se eu preciso voltar numa igreja que faz 20 anos que eu não vou, é no meio do mato, em Ferreiros, é no sítio da Barra. Eu disse, Deus, eu quero pregar essa primeira mensagem lá. Só vou, depois que eu pregar lá, eu vou pregar nos outros lugares, mas é específico para lá. Não sei porquê, mas é para lá. Então, o segredo de viver contente, irmão, você vai descobrir o segredo de viver. E olhe que não é moleza, não, viu? Mas aqui está, irmãos, o chamado de Jesus. Vinde a mim, negue-se a si mesmo e agora vão. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém.